in time. I found you just in time. For love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Sigrid Guimarães, eu sou sócia executiva da LOC. A gente está super feliz de estar fazendo esse evento hoje, junto com a Juliana Choeri, com esses convidados maravilhosos, eu sou suspeita, e contar um pouquinho do que é a LOC. A LOC ela é uma gestora de patrimônio que cuida exclusivamente de recursos previdenciários. A nossa missão, eu diria até que é uma razão de ser, é criar condições materiais para que o cliente possa viver com tranquilidade o presente, o futuro que a gente planeja para ele. Ano passado, o tema que a Ju trouxe foi crise. E esse ano, por sugestão dela, e não que crise esteja um tema desatualizado, né? Está um tema muito em voga ainda, mas a gente trouxe um tema que é um tema muito presente no mundo, nos Estados Unidos, e faz parte assim, da base filosófica da LOC, que é poupança e previdência. Então, eu vou passar aqui a palavra para Juliana Choeri e aproveitar para agradecer o empenho dela em ajudar a gente a fazer esse evento maravilhoso. Obrigada. Obrigada pela presença. Como a Sigrid falou, a gente falou ano passado sobre crises, e esse ano eu queria falar com vocês sobre poupança e previdência. Já me perguntaram se eu vou falar sobre caderneta de poupança, PGBL e VGBL. Não, tá? Não vou falar sobre isso. Eu queria falar sobre poupança e previdência no sentido mais amplo dessas palavras. Então, vamos relembrar aqui, olhar na definição do dicionário, o que é poupar. Do dicionário mesmo, gastar com moderação, não desperdiçar, economizar. E a palavra vem do latim paupare. Aí tem uma coisa curiosa. A palavra do latim paupare também derivou o verbo apalpar. E antes que alguém ache que entrou na palestra errada, eu vou explicar o que apalpar tem a ver com poupança. Tá estranho isso, né? Na Roma antiga, quando alguém queria saber se ia conseguir comprar determinada coisa, ele apalpava a bolsinha de moedas. E é o que a gente deveria fazer quando a gente pensa em gastar alguma coisa. E previdência vem de duas palavras do latim, prae e videntia, que significa ver antes, ver o futuro. Essa é a previdência no sentido mais amplo, mas a gente também vai falar do regime da previdência social. Zé Márcio trouxe um monte de dados sobre esse assunto, que é super importante. Bom, então, poupança e previdência é um assunto super importante, vem sendo estudado e discutido há muito tempo mesmo, tá? O ensaio do Benjamin Franklin sobre riqueza e poupança é de 1758. E nesse estudo ele cunhou frases que ficaram famosas como não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, e tão importante quanto ganhar é poupar. Bom, aqui no Brasil esse assunto acho que ficou mais evidente por conta da polêmica reforma da Previdência. Independente de você ser a favor ou contra a reforma, tem alguns fatos que são inegáveis. E o primeiro deles é que a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Em 1900, a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer era de 34 anos. Esse número foi aumentando com melhoras nas condições de vida, saneamento básico, avanços na medicina, e hoje esse número é de 74 anos. As projeções são que esse número chegue a 84. Então, esses números já são impressionantes por si só. O tamanho da vida mais do que dobrou nos últimos 100 anos, mas esses números são estáticos. Existe um conceito importante, quando a gente fala de previdência, que é o conceito da sobrevida.
Se hoje a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer é de 75 anos, esse número é corrigido à medida que ele faz aniversário. Então, se ele passou de 2 anos, aumenta. Se passou de 20, já está ali quase em 78. A gente teve redução de mortalidade infantil no Brasil, mas a gente teve aumento de mortes de jovens, principalmente do sexo masculino, nessa faixa de 20 anos. Se ele chega a 50 anos, o número corrigido dele é 80, e esse número vai aumentando. Então, a expectativa de vida é um dado estático, mas esse conceito também é importante. E se a gente olha essas duas informações e o fato de que a taxa de fecundidade da mulher brasileira está caindo, nos anos 60 era mais de 6 filhos por mulher, e hoje essa média é de menos de 2. Então, o que isso tudo faz com a nossa pirâmide etária, com a pirâmide etária do Brasil? Essa aqui é a nossa pirâmide etária, ou seja, a população brasileira distribuída por faixas etárias em 1980. Nós éramos um país jovem, com uma pirâmide com a base muito mais larga do que o topo. Essa é a nossa pirâmide hoje. Então, a gente vê aí um aumento ali naquela área central. A idade média de vida, a idade média do brasileiro hoje é de 36 anos. E a nossa pirâmide para 2050 está projetada assim. Então, a má notícia é que os nossos anos de bônus demográfico estão acabando. E o que é isso? São os anos ótimos no ciclo de vida dos países. Segundo o Banco Mundial, nossos anos de bônus demográfico acabam em 2020. Então, o que o envelhecimento popular... bônus demográfico é quando a força de trabalho é maior do que a população dependente. O que o envelhecimento populacional tem de impacto? O primeiro deles, e o mais óbvio, é sobre as finanças públicas. A gente vai ter aqui, em 2050, um contingente de pessoas recebendo aposentadorias e pensões muito maior do que a força de trabalho. Essa pirâmide tem a base mais estreita do que o topo. Mas o envelhecimento populacional não tem impacto só nas finanças públicas. Tem impacto no crescimento econômico, na redução da pobreza e na prestação de serviços. Mas eu não vou entrar na parte macroeconômica agora, mas eu queria pensar com vocês o que o envelhecimento populacional tem de impacto para cada um de nós como indivíduos. Quando a minha bisavó nasceu, a expectativa de vida era de 33 anos. Ela viveu 53. Quando meu avô nasceu, a expectativa de vida era de 35. Ele viveu 64. Quando a minha mãe nasceu, e o ano é confidencial, é sigiloso, e eu botei um XX ali para não sofrer represálias depois, ela atingiu uma certa idade, que a gente vai chamar de X também. E vamos supor que Dona Lúcia viva 82 anos. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 65, eu já atingi certa idade, minha expectativa corrigida é 79, vamos supor que eu vivo 88. E quando meu filho nasceu, a expectativa de vida era 73, ao B. Como ele só tem 9 anos, naquele gráfico da sobrevida, o número dele foi para 76, vamos supor que o B viva até os 93 anos. Bom, o que a gente deduz desse monte de númerozinho aqui, que não sei se está dando para enxergar aí? A minha bisavó e meu bisavô, minha bisavó e meu avô trabalharam até o último dia. Meu avô trabalhou até uma sexta-feira e morreu no sábado. Então, ele não precisou guardar nem um centavo para aposentadoria. Mas tanto a minha mãe, quanto eu, quanto meu filho, por mais que eu me aposente um pouquinho depois dela e o Bernardo se aposente um pouquinho, com uma idade um pouco superior à minha, essas 3 gerações têm 20 anos de custo pela frente, 20 anos de vida sem renda de trabalho e com um custo durante a aposentadoria. Então, será que as pessoas estão visualizando essa situação? Será que elas estão se preparando para isso? E não adianta contar muito com herança, porque com o aumento da expectativa de vida, quando os seus pais morrerem, você já vai ter 65, 70 anos. Então,
foi feita uma pesquisa perguntando exatamente isso para as pessoas. Quanto você acha que você tem que ter no momento que você se aposenta? Aí eu vou pegar esse período de 20 anos e vamos usar aqui como exemplo um custo mensal de R$10.000. Então, essa linha pontilhada é o seu período de acumulação enquanto você está trabalhando, a barra grande é o volume de recursos que você tem que ter no momento da aposentadoria, e depois essas barrinhas pequenas são as saídas mensais de R$10.000. Então, a Legg Mason fez uma pesquisa mundial perguntando para as pessoas quanto você acha que você tem que ter no momento em que você se aposentar. Olhando só as respostas de Brasil, as pessoas responderam que esse número, eles dividiram por faixas etárias. Tá? Então, os números variaram de R$133 a R$520.000. Sabem qual é a resposta certa? Alguém se candidata? 1.400.000. Então, as pessoas estão errando feio na conta, estão errando muito na conta. Mas não é só no Brasil que elas estão errando a conta. Nessa mesma pesquisa, se constatou que as pessoas estão guardando entre 4% e 15% do que elas efetivamente precisam para a aposentadoria. Por que será que as pessoas erram nessa conta, né? Ou elas estão com uma percepção irrealista, ou elas estão com premissas erradas. Existe uma fórmula para chegar naquele número. E a fórmula parece super complicada. Somatório do meu custo mensal dividido pela taxa de juros elevado ao período de tempo. Ela parece complicada, mas se a gente olhar bem para ela, ela só tem 3 variáveis, que são tempo, taxa de juros e gasto mensal. A pessoa que errou mais feio na variável tempo foi o Jorginho Guinle, né? Ele herdou R$100 milhões e morreu sem dinheiro aos 88 anos, mas pelo menos foi no Copacabana Palace, né? E quando perguntavam para ele se ele tinha um custo mensal muito alto, ele respondia que não, que ele só viveu demais. Ele errou ali na conta de quanto tempo ele ia viver. E nessa mesma pesquisa, constatou-se que as pessoas usam taxa nominal na conta, em vez da taxa real. Qual a diferença de taxa nominal e taxa real? É a inflação, que é super importante, ainda mais em períodos longos, de 20, 30 anos. Então, as pessoas estão usando a taxa errada. E existe uma dificuldade muito grande das pessoas saberem o seu custo mensal. Parece inacreditável, mas todo dia, lá no escritório, a gente recebe pessoas e clientes que não sabem dizer para a gente quanto elas gastam por mês. Bom, então, como é que a gente resolve isso? Vamos pegar aquele exemplo, primeiro exemplo que eu dei de custo mensal de 10.000, e o que a gente vai fazer? Tempo, vamos colocar infinito lá na fórmula, porque se eu fizer cálculo com 20 anos e viver 30, eu vou ter que morar com uma das minhas noras, né? E você aquela sogra chata. Taxa de juros, se você tem uma carteira diversificada, eficiente e líquida, hoje no Brasil, a gente consegue uma taxa real de entre 5% e 6% ao ano. E a gente, nesse exemplo, está usando custo mensal de 10.000, mas a notícia é que, quando você for fazer sua conta, não tem jeito, tem que sentar e descobrir qual é seu custo mensal. Ou pega papel e caneta e fica anotando seus gastos durante 3 meses, ou, hoje em dia, até existem aplicativos que entram na conta corrente, categorizam os gastos, mas é uma coisa que você tem que fazer algum dia, descobrir seu custo mensal. Então, se a gente usar aquela fórmula complicada com essas premissas, a gente chega no valor de R$2 milhões. Esse é o valor que você tem que ter ao se aposentar para poder retirar 10.000 por mês sem se preocupar com o tempo. Bom, então as pessoas estariam errando mais ainda na conta, né? Então, não é só no Brasil que as pessoas poupam pouco, tá? Isso aqui foi um estudo do Banco Mundial mostrando que só 5% da população brasileira poupa para a aposentadoria. Eles ainda dividiram a população entre 60% mais ricos e 40% mais pobres. Se a gente colocar os 40% mais pobres, o número piora. Mas, mesmo assim, se a gente olhar só a barrinha cinza, que são os 60% mais ricos, o México poupa 5 vezes mais que a gente. Então,
Os indivíduos no Brasil não estão poupando, as empresas não estão poupando e o governo está com a poupança negativa. Então, oi? Então, se a gente somar a poupança dos indivíduos, das empresas e do governo, a gente chega na poupança do país. E a má notícia é que não existe crescimento de longo prazo sem poupança. E aí eu não estou falando só de guardar dinheiro. Poupar é muito mais do que guardar dinheiro. Poupar é abrir mão de alguma coisa hoje para ter mais amanhã. E por que não tem crescimento de longo prazo sem poupança? Porque, como o Zé Márcio me ensinou, eu fui aluna dele na PUC, crescimento de longo prazo só é possível com capital físico, que é investimento em infraestrutura ou investimento na empresa, capital humano, que nada mais é do que você abrir mão de um salário hoje para se qualificar, para se educar e receber um salário maior amanhã. Então, é investimento em educação. E progresso tecnológico, que nada mais é do que você tirar recursos da produção, então você está abrindo mão de um dinheiro que poderia estar investido na produção para investir em pesquisa. Então, se a gente não abrir mão de alguma coisa hoje, a gente não vai ter nada amanhã. Bom, eu só dei notícia ruim, pintei um cenário aqui horrível, e como é que a gente reverte esse quadro? Pergunta difícil, eu passo para o Zé Márcio.